Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindo a mais um vídeo. Bom, hoje eu vou falar, foi até um assunto que eu recebi algumas mensagens de mães, elas me perguntando como foi o momento em que eu recebi a notícia, como que eu recebi o diagnóstico do meu filho para hemofilia. Para eu contar para vocês entenderem como que foi esse momento, já posso adiantar para vocês que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, entendeu? Eu acho que a palavra correta para todas pais e mães quando recebem o diagnóstico, independente se é hemofilia ou se é outro tipo de problema ou doença, receber um diagnóstico para um filho nosso deixa a gente sem chão, entendeu? A gente fica em estado de choque, ainda mais quando se trata de uma doença ou de um problema, no caso da hemofilia, um problema que você não conhece, né? No caso, a hemofilia não tem histórico na minha família. Então, no momento que eu recebi a notícia do diagnóstico, eu recebi o diagnóstico do meu filho, eu não sabia nem o que pensar, porque eu não sabia absolutamente nada sobre hemofilia. Bem, para a gente voltar nesse ponto, eu tenho que retroceder um pouquinho para vocês entenderem como que foi a trajetória do meu filho até a chegada do diagnóstico. Bem, o meu filho, Felipe, é o meu caçula. Eu tenho mais 3 filhos, eu tenho 4 filhos no total, e o Felipe é o meu caçulinha. Os meus 3 filhos mais velhos são todos, não tem problema nenhum de saúde, ele já fez check-up, enfim, nenhum deles tem hemofilia, nem distúrbio de coagulação, nem as minhas filhas são portadoras, enfim, não tem. O Felipe nasceu, correu tudo bem durante a gravidez, ele nasceu uma criança saudável, perfeita, entendeu? Aparentemente não havia nada de anormal nele. Só que o Felipe, com 4 meses de vida, eu já comecei a observar coisas assim, anormais, entendeu? A mãe sente, isso daí eu falo pra vocês, mães e pais. A mãe sente, a mãe pressente, a mãe desconfia, a mãe sabe quando alguma coisa está errada. Vocês podem acreditar nisso, não duvide, na intuição da mãe. Então o Felipe, com 4 meses de idade, na hora de dar banho nele, na hora de trocar a roupinha dele, eu comecei a observar nódoas negras, hematomas. Tá? A nódoa negra é um hematoma escuro, entendeu? Ele chega a ser quase preto e ele é um caroço, entendeu? Na pele. Você imagina a pele do bebê fica preto e no meio um caroço que você apalpando você sente o caroço. Isso é uma nódoa negra. E essas nódoas negras apareciam no tórax do Felipe, isso com 4 meses de vida, tá? Aparecia na região das axilas, embaixo da axila, no tórax. Acho que no tórax era o que mais aparecia mesmo, tórax, e aparecia alguns aqui no antebraço, de forma espontânea. Por quê? Porque um bebezinho de 4 meses, ele quase não se movimenta, quase não tem, assim, ele não tem muita atividade. É um bebezinho que você tá pegando no colo, você pega no colo, você transfere pro berço, você coloca no carrinho. Uma criança que não se apoia ainda, não fica em pé, não fica em pé não, imagina, 4 meses jamais fica em pé, mas não fica sentado, entendeu? Os brinquedinhos que ele brincava eram brinquedinhos de bebezinho, né, brinquedinhos mole. Então, não tinha motivo, é uma coisa que me encafifava. Não tinha motivo para aparecer aqueles hematomas e eu fiquei extremamente preocupada. Tanto é que as primeiras nódoas negras que apareceram, o Felipe fazia acompanhamento com uma pediatra que desde o início, desde o nascimento dele,
todo mês eu levava o Felipe para fazer acompanhamento, para medir, pesar, para prescrever vitaminas, enfim. As primeiras nódulas negras que apareceram, eu corri para a pediatra e mostrei: doutora, olha o que está aparecendo no corpo do meu filho. Entendeu? Olha as nódoas, olha. Ela tirou a roupinha do Felipe, analisou, virou pra mim e falou assim: mãe, isso aqui é hematoma. Eu falei: mas ele não bateu. Aí que vem o problema. Eu acabei de falar pra vocês no começo desse vídeo que eu sou mãe de mais 3 crianças. Eu tenho a minha filha mais velha tem 11 anos, eu tenho minha outra filha de 9, meu filho de 6, o Felipe está com 4 anos. Então, obviamente, quando o Felipe estava com 4 meses, os meus outros filhos estavam mais novinhos. E foi aí que a pediatra me induziu a pensar que aqueles hematomas que estavam aparecendo no corpo do meu filho poderiam ser os irmãozinhos mais velhos. Aí que ela chegava e falava: mas de repente você está deixando suas filhas mais velhas pegarem, elas são muito pequenininhas. Mãe, mas será que alguém não está tentando pegar ele do carrinho e você não está observando? Será que alguém não está machucando ele e você não está vendo, mãe? Era isso que a pediatra falou para mim, entendeu? Ela não mandou fazer exame, ela não me encaminhou para nenhum tipo de especialidade. Naquele momento que eu fui fui tentar conversar com ela, tentar entender o porquê que meu filho estava com aqueles hematomas, ela naquele momento minimizou o problema, falou para mim não me preocupar e para ficar de olho nos meus filhos mais velhos, porque aqueles hematomas poderiam ser os meus filhos mais velhos maltratando ou pegando de mau jeito, ou sem querer, machucando o Felipe. Gente, eu saía do consultório da doutora com um monte de interrogações na cabeça, porque eu não acreditava no que ela estava me falando. Mas eu não tinha respostas. E aí os hematomas demoravam uma semana, 10 dias, sumiam. Aí logo dava um tempinho, aparecia outro. Sumia. Dava um tempinho, aparecia outro. Gente, na época, eu comecei a pesquisar na internet. Eu sou uma pessoa curiosa, tá bom? É o meu jeito. E eu, muito encucada, eu comecei a pesquisar na internet. Fui no Google e coloquei lá, por exemplo, hematomas espontâneos. Doenças que os sintomas são hematomas, entendeu? Foi isso que eu pesquisava desse jeito. Obviamente aparece um monte de coisa. Você coloca no Google, aparece coisa pra caramba. E eu me lembro que hemofilia foi um artigo que eu li, entendeu? Antes do diagnóstico do meu filho, eu tinha dado uma breve passada num artigo que eu vi num site falando sobre hemofilia. Só que esse artigo, essa publicação nesse site, enfatizava que hemofilia era algo genético, hereditário. E, obviamente, eu lendo aquele artigo, eu excluí a possibilidade de que meu filho fosse hemofílico, porque não tem caso de hemofílico na família, não há histórico familiar. Então, eu descartei a possibilidade e nem corri atrás, nem imaginava que pudesse ser hemofilia. Bem, as coisas foram andando. Com 11 meses de idade, o meu filho caiu da cama. Eu botei ele para dormir. Tava até na casa do litoral. Na casa do litoral não tem berço. Era a hora da soneca da tarde. Eu juntei 2 camas, coloquei ele no meio, fiz um cercadinho com as malas de viagem, mas eu acho que ele acordou muito rápido, porque foi muito, muito rápido. Eu acho que o tempo que eu cheguei na cozinha, eu escutei o barulho. Eu acho que ele acordou, na época ele já engatinhava, deve ter estranhado a casa, engatinhou para a beirada da cama e caiu e bateu a testa aqui, ó, puf, no chão. Ele caiu de testa no chão.
Eu me lembro que eu coloquei gelo, eu fiquei observando, eu tava no litoral. Eu não levei ele no hospital, nada. Por quê? Porque ele parou de chorar, ele se acalmou. Aí eu fiz o que as mães costumam fazer quando o filho bate a cabeça, né? A gente fica observando se não vai ficar sonolento, se não vai vomitar, se não vai ficar esquisito. E ele ficou super normal, super, assim, voltou ao normal. Então pra mim era uma queda. Não chegou nem a ficar galo, gente. Eu coloquei gelo, né, no local. Não chegou nem a subir galo, nada, nada, nada. Ficou normalzinho. Então pra mim, achei que não tinha pegado nada. Só que 7 dias depois desse episódio da queda da cama, o Felipe teve uma convulsão. Ele convulsionou em casa. E nós levamos ele daqui até o hospital, que fica a uns 20 quilômetros. Não, 20 não, menos, acho que uns 17 quilômetros daqui. Enfim, nós levamos o Felipe daqui da minha casa até o hospital, convulsionando o caminho inteiro. Ele não parou de convulsionar. Gente, isso é horrível. Ele chegou convulsionando lá, então imediatamente já foi para a sala de trauma, né, que é já para pacientes que estão em estado crítico. E lá tentaram pegar a veia, ele não parava de convulsionar. Então as enfermeiras tentando pegar a veia dele para colocar anticonvulsionante, para estabilizar a situação. E eu em desespero, gente, em desespero. Conseguiram estabilizar, conseguiram fazer ele parar de convulsionar, porque isso é extremamente perigoso, ainda mais para uma criança. Eles conseguiram estabilizar, e aí foi feito, começaram a revirar, como dizem, as pessoas falam, né? Começaram a revirar meu filho do avesso, para a gente descobrir a causa da convulsão. Vou resumir, para não ficar mais extenso. Naquele primeiro momento, foi descoberto que o meu filho estava com um sangramento na cabeça, exatamente na região onde ele tinha batido há 7 dias atrás. Isso na tomografia, viu? Na tomografia, viu que ele estava com um sangramento. Era um sangramento que os próprios neuros falaram: nossa, parece ser uma coisa antiga, porque tá bem, eu não sei como eles, não é o termo, não sei o termo que eles usam, mas eles identificaram que era um sangramento antigo, não era uma coisa recente. E por conta desse sangramento, esse sangramento que ficou por 7 dias minando, né, jorrando sangue nos vasinhos, ele foi a entrada por uma bactéria que atingiu a meninge. Ele estava com uma meningite bacteriana. Então, imediatamente foi para a UTI, foi entubado, foi colocado em coma induzido, até para as atividades neurológicas e cerebrais se estabilizarem, porque estava uma loucura. Eu me lembro que eles colocavam aqueles, tipo, parecendo elétrico que a gente faz no coração, mas na cabeça, e pulava que nem uma... Nossa, estava horrível, horrível. Então ele foi mantido em coma até para normalizar a questão neurológica, enfim, né, as funções do cérebro, tudo. E, pasmem, o que chamou a atenção nessa internação, que até o momento nós descobrimos que ele estava com um sangramento na cabeça, um sangramento de 7 dias, porque imediatamente na hora que eles vieram falar para mim: mãe, ele tá com sangramento na cabeça, ele caiu? Aí eu falei a verdade: olha, ele caiu sim, mas tem 7 dias. Ele caiu da cama há 7 dias atrás. Falei a verdade. Aí foi tirado o líquido, constatou a meningite bacteriana. Então nós já estávamos na UTI. O meu filho estava em coma induzido. Então eu estava tão preocupada, gente, eu estava tão apavorada por essas duas coisas: sangramento na cabeça, hemorragia, e a meningite bacteriana. A meningite é o que estava me assustando mais ainda. Eu estava apavorada. Gente, eu estava apavorada na UTI. Mas o que chamou a atenção e foi o fato deles chamarem uma hematologista, a doutora Yara, que eu sou eternamente grata a ela. Chamaram a doutora Yara
Porque lembra que ele deu entrada no trauma e ele estava convulsionando? As enfermeiras estavam tentando pegar acesso para jogar na veia o anticonvulsivo, o remédio para parar a convulsão. E, obviamente, eles perderam acesso. Tentavam um braço, não conseguiram, perderam, mas pela condição dele, ele estava convulsionando. E um dos bracinhos, eu acho que o esquerdo dele, que elas perderam acesso, o bracinho dele dobrou de tamanho, de tão inchado que ficou por conta de perder o acesso. E o hematoma tava horrível. Gente, eu não tinha parado para observar. Eu acho que eu tava tão apavorada com a situação dele, de estar em coma, entubado, que eu nem olhei o bracinho dele. E aí chamaram esse hematologista para ver o braço. A hematologista, a doutora Yara, ela chegou, me lembro muito bem. Chegou no leito onde estava meu filho, pegou o bracinho, olhou, e ela olhou só o braço. Virou para mim e falou: mãe, tem hemofílico na sua família? Ela sempre perguntou. Eu nem sabia o que era hemofilia. Falei: doutora, desculpa, me perdoa, eu não sei o que é hemofilia. Ela: não tem ninguém com distúrbio de coagulação na sua família? Falei: não sei. Eu não sei. Eu nem sabia o que era distúrbio de coagulação. Ela falou: mamãe, seu filho, eu acredito que ele tenha sim distúrbio de coagulação. E aí ela falou: o meu palpite, ela falou pra mim, o meu palpite é hemofilia. Por conta do braço dele, ela mostrou o braço. E por conta desse sangramento. A cabeça dele está sangrando. Você falou: há 7 dias? Eu falei: sim, há 7 dias. Então. Aí ela falou: eu sou hematologista. Eu trabalhei por muitos anos no Hospital Brigadeiro. Exatamente no setor de hemofilia. A doutora já tinha trabalhado com hemofílicos por muitos anos. E ela estava no hospital particular. Foi Deus que mandou essa hematologista para atender a gente, para ver o Felipe. E prontamente ela pediu para colher exame. Acho que demorou 2 dias, 3, eu não me lembro. Que nós ficamos bastante tempo internado lá. Mas eu me lembro que em alguns dias ela voltou com o exame na mão. Ela me mostrou e estava lá escrito: hemofilia A grave. Entendeu? E esse foi o momento que eu recebi o diagnóstico da hemofilia. Como eu disse, eu estava preocupada com a meningite, preocupadíssima com o sangramento na cabeça. E naquele momento, na hora que ela falou: mãe, deu positivo para hemofilia. O seu filho é hemofílico tipo A e na forma grave. Eu fiquei aérea. Eu fiquei sem chão. Eu não sei, eu acho que eu fiquei anestesiada, porque era muita informação pra mim. Eu falei: meu Deus, hemofilia. Eu falei: o que é hemofilia? Ela me explicou, obviamente. A hematologista, ela parou um tempo, ela sentou na minha frente. Só que eu acho que eu tava tão aérea, eu tava tão em choque, eu tava tão chocada mesmo com a notícia. Gente, eu acho que eu não prestei quase atenção no que ela disse pra mim. Quase atenção. Entende? Pra mim era a pior coisa do mundo. A pior notícia que eu poderia esperar. Além de todas que eu já tinha recebido. Depois que eu me acalmei um pouco, eu tava na UTI lá do hospital. Eu só tinha o meu celular na mão. Eu tava calma, era de noite. Meu filho ainda tava em coma. Corri pro Google. Fui lá no celular, no Google. Digitei hemofilia. Aí aparece um monte de coisa. Você vem uma chuva de informações. Uma chuva de informações. Se você põe no Google lá, as primeiras buscas aparecem farmacêuticas, empresas. Entende? Elas pagam a AdSense, elas pagam o Google Ads. Então elas aparecem lá em cima no rodapé. Se você entra nessas farmacêuticas para ver, enfim, entender sobre hemofilia, é um pouco complicado, porque, por exemplo, eu entrei nelas, só que os termos, a forma como eles explicam a hemofilia, eu não entendi, foi nada. Para mim, eu lia e não conseguia entender. Eu precisava de alguém que me desse uma resposta ou falasse a minha língua, entendeu?
E eu fui vendo outros sites. Eu entrava num site, não entendia, entrava no outro site, não achava o que eu precisava. Aí voltava para busca, procurava. Falei, gente, onde é que eu vou encontrar informação? Quem vai me ajudar? Eu preciso conversar com alguém. Eu preciso conversar com alguém. Eu tenho a necessidade de conversar com alguém e perguntar. Eu precisava de uma palavra de conforto naquele momento, porque eu estava apavorada. E nessas minhas procuras no Google, eu encontrei o blog do Hemofamília, que é do Max, o Maximiliano Anarelli, lá de Minas Gerais. Ele tem um blog, tem página no Facebook, o Hemofilia News, tem um grupo no Facebook também, que é muito legal. E ele tem grupos de WhatsApp. E a linguagem que ele usava, a forma ele abordava muito sobre o mundo da hemofilia, como ser hemofílico, como conviver com a doença. E isso foi o que me atraiu, porque era bem mais próximo da minha realidade. Eu queria conversar com alguém que tivesse a minha linguagem. Eu fui pro Facebook, solicitei amizade para ele, ele rapidinho aceitou minha amizade. Fui aprovada no grupo dele e aí já entrei no grupo. Escrevi aquele textão, adoro escrever texto, gente. Escrevi o textão explicando o que aconteceu, que meu filho estava daquele jeito, plá. Postei. Olha, acho que não deu nem um minuto, que eu recebi a primeira resposta lá na mensagem. Calma, mãe, calma, o seu filho vai ficar bem. Eu falei, meu Deus, alguém me escutou. Entende? Pra mim foi um alívio. Eu falei, alguém me escutou. Aí na hora eu já comecei a perguntar. Gente, o que eu faço? Meu Deus, já aconteceu com algum de vocês? Era isso que eu queria saber. Aí eu comecei a ouvir histórias, relatos, testemunhos, pessoas que já tinham passado por algo parecido, pessoas que entendiam a minha agonia, que entendiam o que eu estava passando, porque elas passaram também. Isso foi me confortando, isso foi me acalmando. Eu consegui obter respostas, eu consegui entender um pouco o que estava acontecendo. Aí que eu fui informada. Mãe, não é só hereditário. 30% dos casos de diagnóstico de hemofilia não tem histórico familiar. Não tem ninguém na família. Entende? Isso acontece por uma mutação genética. Entendeu? E era o que eu não entendia. E foi naquela hora que eu aceitei. Eu falei, então, do meu filho é uma mutação genética. Entendeu? O Max, na época, passou o meu telefone para Mariana Bataza. Hoje a Mariana Bataza é a presidente da Abrapem, Associação Brasileira de Pessoas com Hemofilia. Eu sou muito grata a Mariana. Sou eternamente grata ao Max e a Mariana, porque eles foram fundamentais para mim. Eles me acalmaram demais nesse momento. E a Mariana me ligou. Eu estava no hospital, a Mariana tirou 5 minutos para conversar comigo, fez uma breve explicação do que estava acontecendo, me acalmou, falou, calma mãe, vai ficar tudo bem. Foram buscar o fator vai fazer isso, vai tratar, enfim, era o que eu precisava e eu obtive ajuda. Conseguiram trazer fator para o hospital, que eu estava no hospital particular. Trouxeram o fator. Aí meu filho começou a tomar o fator, o sangramento na cabeça já começou a melhorar. E ele tratou a meningite. Enfim, ou seja, o momento que eu recebi o diagnóstico da hemofilia foi um momento que eu estava no meio de um furacão. Um furacão que estava acabando comigo. Então, além de todos os problemas do sangramento ativo na cabeça do meu filho, a meningite, ainda me vem o diagnóstico da hemofilia de uma vez só. Eu tenho eterna gratidão a todas as pessoas que me ajudaram. Eu vejo o quão é importante nós termos essa união, entendeu? Dos grupos, do WhatsApp, dos blogs, das páginas, dos sites, de compartilharmos conhecimento, compartilharmos nossas experiências, nossa vivência, nossas histórias, porque outras pessoas podem passar pelo que a gente passou. E a gente compartilhando, mesmo os perrengues que a gente tenha passado com a hemofilia, as coisas boas, as coisas ruins,
Quando a gente compartilha, a gente pode estar acalmando o coração de uma mãe, de um pai, que às vezes está passando por uma dificuldade, a mesma que a gente passou. Foi a partir de tudo isso, obviamente tive outras histórias com hemofilia, mas a partir de tudo isso foi o que me motivou hoje eu ter a minha página, ter o meu blog, o Diário da Hemofilia, onde eu falo sobre hemofilia, eu converso sobre hemofilia, eu venho aqui fazer vídeos sobre hemofilia e contar a minha experiência, o meu relato pessoal. Porque às vezes outras mães, outros pais estão passando pelo que eu passei. E o que eu digo para você, entende? As tempestades, elas podem vir, mas elas vão passar. A gente tem que manter calma, ter fé em Deus, confiar na equipe médica, na equipe de profissionais da área de saúde que vai estar cuidando do seu filho. Acreditar no tratamento que existe para a hemofilia, a profilaxia. E as coisas, mesmo que a gente esteja passando por momentos ruins, esses momentos ruins vão ser histórias para a gente contar mais lá na frente, porque as coisas vão ficar bem, entende? Tudo vai ficar bem. Não vou dizer que a gente vive só em mil maravilhas, há altos e baixos. Tem dias que está tudo bem, tem dias que pode não estar. Mas nós obtermos conhecimento sobre a hemofilia, conhecermos a hemofilia, como conviver com a hemofilia e saber as coisas que podem acontecer, a gente se preparar para isso, vai ser muito fácil a gente passar pelos perrengues, entendeu? Nós vamos estar preparados, tá bom? Mais uma vez eu gostaria de agradecer a você que viu, que parou aqui um tempinho para ver esse vídeo. E agradecer também a todas as pessoas, os grupos do Face, do WhatsApp, todos os hemofílicos, suas famílias maravilhosas. Eu tenho só agradecimento, só agradecer a vocês e dizer que, olha, a nossa união, ela faz toda a diferença. Nós estamos juntos nessa luta, nós estamos juntos nessa caminhada. Lembre-se sempre disso. Tá bom? Era isso que eu tinha para falar para vocês nesse vídeo. A gente sempre tem alguma coisa para falar sobre a hemofilia. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!